Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Momento do Paparazzo, os canais Momento do Paparazzo, né? Paparazzo Rubro-Negro 2 também, nossos canais alternativos. Inscreva-se aqui, ajuda demais aí o nosso trabalho. Cara, eu vou chegar aqui trazendo uma informação aqui importante, né? Inclusive, a gente tem visto aí o que aconteceu, né, no Palmeiras, né? São problemas da data FIFA. O Palmeiras deve ter que contratar, né? Situação feia lá com o lateral do Palmeiras. Vou falar sobre isso. Eu só quero trazer aqui rapidamente a provável escalação do Brasil segundo o GE, tá? Contra a Croácia às 21 horas, horário de Brasília. Ederson, Ibáñez ou Danilo, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos. Casimiro e Danilo, Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vini Júnior, tá? Espero que esse time comece a voar. A provável escalação da Croácia, eu vou tentar aqui, tá? Livakovic, Stanisic, Sútalo, Kaleta, Jakic, né? Modric, Sutic, Kramaric, Baturina, Perisic e Budimir, tá? Então, o complicado time da Croácia, né? Time forte aí também, importante aí o Flamengo, sempre Flamengo, cabeça do Flamengo sempre. Importante o Brasil vencer a Croácia nessa véspera de Copa do Mundo, já para, né, ganhar um pouquinho de moral, um pouquinho mais de confiança, tá? Transmissão Globo, Sport TV e GE TV, tá certo? Você pode acompanhar aí essa transmissão de Brasil e Croácia. Olha, a gente teve aí o Zico, já que a gente está falando de Copa do Mundo, preparação para a Copa do Mundo, durante o evento de lançamento do seu documentário, o Zico revelando que se arrependeu de disputar a Copa do Mundo de 86. Abre aspas. Me arrependo de ter ido à Copa de 86 porque eu tinha uma lesão grave e isso não me dava condições de poder fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Ou seja, tão criticado por tanta gente que não entende nada de futebol, tão criticado, né? E ele estava lesionado, deixando claro que tinha uma lesão grave e foi para a Copa mesmo assim. Jogou bem, teve um pênalti, perdeu, fez o outro, mas é julgado até hoje, né, por ter feito um esforço extra para estar em campo e as pessoas, né, sempre julgando, atacando o Zico, tá? A gente tem aqui também uma informação importante que eu estava falando com vocês com relação à questão do Palmeiras, porque o Palmeiras é o nosso adversário direto, adversário direto do Flamengo na luta por títulos em 2026, como tem sido também, foi em 2025. São os dois times de maior poderio financeiro e também os dois melhores elencos da América hoje, né? E a FIFA vai pagar o salário do Piquerez no Palmeiras após a lesão sofrida no amistoso do Uruguai. É uma loucura, né, cara? Eles vão receber o valor integral dos vencimentos do jogador como parte do mecanismo de segurança da entidade. Tá? Então a lesão prejudicou o planejamento do Palmeiras, mas não terá impactos financeiros. Tá? O pagamento é integral, ou seja, o Palmeiras não precisa arcar com os vencimentos registrados em carteira de Piquerez até o retorno do uruguaio ao time. Tem a questão de... Tem prejuízo, sim. Eu já sei porque o Flamengo já passou por isso, eu me informei, questão de imagem e tudo mais, tem que pagar sim e acaba que a FIFA não paga esse valor todo, tá? Inclusive, né, ele teve ali uma lesão de ligamento e tal, a gente deseja aí melhoras ao jogador do Palmeiras e da seleção uruguaia. E o Palmeiras vai ter que ir ao mercado. Aí me perguntaram, Paparazzo, tem chance do Palmeiras tentar repatriar o Vinha, tentar contratar o Ayrton Lucas? Cara, olha só, o Flamengo não vai negociar. Primeiro que o Vinha ainda é jogador do Flamengo, está emprestado. Segundo que o Ayrton Lucas, o Flamengo não vai negociar nenhum jogador seu com um rival direto no Brasil. Não tem a menor condição, tá? E o Palmeiras também, gente, eu até estava conversando com o tiozão lá do Verdão,
E ele falou, pô, tem chance do Ayrton Lucas sair pro Palmeiras? Eu falei, cara, menor chance, não tem a menor chance, isso não existe, tá? Eu acho que o Palmeiras nem vai tentar, a verdade é essa, o Palmeiras nem vai tentar. E aí ele me falou assim, cara, o pessoal aqui do Palmeiras está falando que o Palmeiras pode tentar o Pulgar. Aí eu falei para ele, cara, o Flamengo não vai também perder o Pulgar pro Palmeiras. O Flamengo não vai perder o Pulgar pro Palmeiras. O Pulgar pode sair pro exterior, mas o Flamengo não perde o Pulgar para um time do Brasil, tá? Ah, o Cebolinha. Cebolinha vai acabar o contrato, o Flamengo não tem o que fazer, ele não quer renovar. A gente vai falar, sempre trazer todas as informações para vocês com relação a isso, sempre. Estou sempre apurando aqui, mas é isso, tá? Agora, o jogador que tem contrato com o Flamengo não vai perder para o Palmeiras de jeito nenhum. Essa é a realidade. A janela daqui a pouco do meio do ano está se abrindo e a gente já começa a perceber a movimentação do Flamengo. Óbvio que o Flamengo vai contratar e vai contratar forte. O Flamengo vai fazer uma janela absurda, eu não tenho a menor dúvida. É a janela mais forte, porque é aquela janela de final de temporada, né? A janela do final do ano para a gente é a pior janela. A janela do meio do ano é a janela onde os caras contratam mais e também tem mais jogadores liberados. Por exemplo, os times que vão cair, né, na Premier League, por exemplo, vão ter que negociar jogadores. Os times que estão caindo para a Série B, que tem times fortíssimos, por exemplo, o Wolverhampton tem o João Gomes. João Gomes andou postando aí de novo, né, praticamente se declarando ao Flamengo. João Gomes voltou a postar, o time dele está caindo. O mau desempenho, o péssimo desempenho, desculpa, o péssimo desempenho do time do João Gomes fez com que todas aquelas propostas, aqueles times que estavam interessados no próprio jogador, sumissem. A gente não tem visto mais ninguém falando de interesse no João Gomes, porque joga demais, é monstruoso, mas o time dele está muito mal. Aí, você tem também equipes, por exemplo, olha só, vou pegar aqui e vou ver as equipes que estão, tá? Premier League, tabela, classificação, só para mostrar para vocês aqui, para a gente ter uma ideia, tá? Nesse momento, por exemplo, a gente tem o Tottenham na boca para cair, brigando ali de perto com o West Ham. O West Ham tá na zona. O Wolverhampton, difícil. Cara, o Wolverhampton já praticamente rebaixado, já está rebaixado o Wolverhampton. Então, você tem João Gomes, tem outros jogadores ali de qualidade no Wolverhampton, muita qualidade. E o João, que já deixou claro aí que quer voltar ao Flamengo. E eu falei para vocês que ele estava na lista de jogadores monitorados pelo Flamengo, né? Para o meio-campo. O Flamengo sabe que é um jogador que tem uma identificação absurda e aqueles interesses todos dos clubes da Europa pelo João Gomes ou por jogadores do Volvo deu uma diminuída. Né? Com essa péssima fase do time, óbvio que os olhares diminuem. E outra coisa, se não tem tanta procura, o valor fica acessível para o Flamengo. Ah, é caro ainda assim? É caro, mas o Flamengo pode pagar. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Flamengo vai atrás também de um atacante, de um centroavante. E o West Ham está lá, tá? É o 18º, é o primeiro na zona, e caindo, eles têm um jogador que o Flamengo quer, que é o Tati Castellanos. Né? Então, só para vocês entenderem o quanto o mercado é interessante agora no meio do ano, porque para eles é final de temporada e é a hora que eles negociam, que eles dão a diminuída na folha, precisa negociar porque vai para a Série B. Então você tem, e não só na Premier League, eu estou dando o exemplo da Premier League, tá? E tem jogadores aí que o Flamengo deseja. Então, Tati Castellanos, João Gomes, são jogadores que o Flamengo monitora, e é confirmado isso, o Flamengo monitora, mas estão sendo rebaixados e podem estar aí com o valor, não vou dizer pequeno, mas diminuir o valor aí de mercado até pela baixa procura nesse momento. Vamos lá, eu quero só lembrar mais uma vez que você pode garantir presença nos Jogos do Flamengo com a Caravana do Haroldo, tá na descrição, e sempre depois de postada a live aí eu coloco também
Vou colocar também no chat aí enquanto vocês estão aqui com a gente, mas sempre aí os contatos, é só você chamar no Zap e fechar. No Rio de Janeiro, com ingresso incluído, a Caravana do Haroldo, né, receptivo com ingresso incluído sempre. Cara, fantástico. Desde 81, Mundial, levando torcedores do Flamengo para jogos históricos do Mengão. Então, já falei para vocês aqui sobre a questão do mercado da bola e da grande chance que o Flamengo tem de buscar jogadores que estão em equipes que estão sendo rebaixadas. Isso é uma realidade. É um movimento interessante e inteligente de mercado. Tá? Então, olha só, para trazer para vocês aqui, o Flamengo vai precisar abrir espaço na folha. Isso é uma certeza. Tá? Cara, eu tô vendo aí o pessoal reclamando do Danilo, da declaração do Ancelotti. Eu ontem estava lá ao vivo na Placar com o Ilan, e eles falando, mas o Ancelotti elogiou o caráter e a personalidade do Danilo. Vamos lá. Antes de elogiar a personalidade e o caráter do Danilo, o Ancelotti deixou claro que é um grande jogador. Então ele pega e fala o seguinte, é um jogador top, fez o gol da final da... Gente, ele fez o gol da final da Libertadores. Atual campeão da Libertadores brasileiro. Mas não é titular nem no Flamengo. O Flamengo não tem titular. O Flamengo cada hora joga um. E ele foi titular na final da Libertadores e fez o gol da final da Libertadores. É o gol do título. Jogava há pouco tempo na Juventus. É um jogador top da Europa. Mas tá velho. Só que o Ancelotti, as pessoas estão distorcendo a fala do Ancelotti sobre o Danilo. Estão distorcendo. Isso é muito feio. O Ancelotti ele elogia o futebol do Danilo para depois ele falar do caráter e da personalidade. Tá? Aí o pessoal dizendo aqui, o Donan Campos falando, Ancelotti se mostrou incoerente na decisão de garantir Danilo na Copa do Mundo, mesmo sem ter utilizado nos amistosos. Não foi incoerente, ele considera o Danilo um jogador top, um jogador fantástico, experiente, que tem caráter e personalidade. Ele antes de falar do caráter e personalidade, para vocês que estão aí já criando essas situações, ele antes de falar caráter e personalidade, ele falou do quanto o jogador é bom. E junta isso tudo com um perfil de liderança, amigo de todo mundo, conhece todo mundo, é um cara que é um perfil daquele jogador experiente que a gente tanto cobra. Só que esse, além de experiente, é o cara que fez o gol da final da Libertadores e está jogando em alto nível. Então, eu não consigo entender o porquê que esses caras querem tanto criar esses problemas. De verdade. Os caras ficam tentando, de todas as formas, né, desvalorizar um jogador que ainda está jogando em alto nível. Mas ele tem... aí o que eu falo para vocês, eu conversando na cobertura da seleção, eu falei com algumas pessoas, alguns jornalistas no meio, falei, podia convocar o Fábio. Acho que o Fábio merecia. Aquilo que eu tenho falado aqui. De velho já basta eu, a resposta dos caras. De velho já basta eu. Porque é velho. Porque não sei o quê. O Matheus Pereira. O Matheus Pereira é peladeiro. Peladeiro. Que isso, cara? E no meu entendimento, o Matheus Pereira, o Caio Jorge, o Pedro, um dos dois, né? Quem tiver melhor, o Fábio, mereciam. E não é homenagear, não, é merecimento, cara. Tá?